Salve, torcida batateira, salve, salve, boa tarde, boa noite, bom dia para você que tá assistindo aí mais um programa do Resenha, mais um Resenha. Que edição que é essa? É 104? Acho que é 104. Então é isso, mais um programa, mais uma semana. Eu tô com essa cara de acordar aqui porque eu ia fazer à noite e aí eu dormi, eu estava cansado. E aí acordei. Primeira coisa que eu fiz quando eu acordei, depois de mijar, é claro, eu falei, vou fazer esse vídeo aqui. Deixa eu ver com essa cara amassada, essa barba, por favor, daqui. Mas vamos falar o que interessa, temos assunto pra falar aqui. É claro que o jogo de domingo, eu vou falar a verdade, né? Não vale mais assim, né? Primeira fase, já quer que acabe logo. Mas a gente vai falar do grupo, porque com os resultados de ontem à noite, que eu esperei até gravar o resenha por conta desses resultados aí, o grupo já tá praticamente definido, então a gente vai falar aqui no resenha aqui de hoje. Vamos simular aí os grupos aí, a situação do G8. Então, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Ótimo vídeo, quase ninguém comentou, hein? Tô chateado. Então, deixa seu comentário aí, participa, deixa sua opinião, que é importante, tá? Pro canal não ficar aí, o vídeo não ficar aí esquecido, né? E alcançar mais pessoas aí, que é assim que funciona o algoritmo do YouTube. Então, deixa o like, comentário e sem enrolação, vamos já rodar a vinheta e já vamos pro que interessa, porque temos coisas a dizer e principalmente sobre a próxima fase, porque esse jogo aqui a gente vai analisar, porque é a nossa missão, mas eu já tô olhando, ó, setembro, então roda a vinheta. Boa pra salvar o São Bernardo! Dali, dedo! Do São Bernardo! E o São Bernardo numa temporada estrelada pra ficar marcado pra sempre na história. Então é isso, meu povo. Vamos falar primeiramente de São Bernardo e Náutico. Eu não vou enrolar muito aqui não, porque a gente, assim, o jogo já não foi bom. E aí, se eu ficar perdendo tempo aqui falando do que não interessa pra mim, e eu imagino pra você que tá assistindo aí também. Mas vamos falar assim, vamos ver o jogo, né? Vamos ver o jogo aí. Já soltando aqui os melhores momentos. Pô, triste demais ver o estádio vazio, né, mano? Eu vou falar um pouquinho também sobre essa questão também, que eu tava falando com alguém no estádio, ou foi antes, foi fora do estádio, acho que foi na sede, no domingo. Serve como um teste, de uma forma. Porque uma coisa a gente tem que falar. O Náutico jogou pra valer, né? E a gente também. Desculpe. Então, o Náutico jogou pra valer. Os dois times buscaram o resultado. Mas é claro que dependendo da altura da partida, dependendo do lance ali também, eles não vão colocar o pé em tudo, porque o Náutico já tá garantido, o São Bernardo também. E ainda tem a questão da... enfim, a questão que assim, a posição deles não vai mudar muito, né? O Náutico tinha ainda a chance de vencer os dois jogos e ir pra segunda fase em primeiro, né? Mas eu não sei até que isso ponto é importante ficar em primeiro e ficar em segundo, né? Porque os outros times que estão atrás vão mudando também de posição, né? Não sei se aí poderia ser interesse de algum time fugir de outro. Por exemplo, que nem vai ter um grupo provavelmente com Náutico e Ponte. Um grupo pesado, um grupo forte, né? Então, enquanto isso eu vou falando aqui, tá os melhores momentos aí. E eu não posso deixar de falar de que quanto lance perdido nosso, né, cara? A gente criou bastante, a gente foi bastante pro ataque. É importante dizer que o Náutico vinha de 5 vitórias seguidas, 10 jogos sem perder, e continuou sem perder, mas não venceu também, né? Então, eu acho que foi um jogo bem aberto, eu acho que os dois times tiveram chances de ganhar. Eu acho que a gente criou mais, a gente teve um pouco mais o controle do jogo, mas foi aberto, né? Foi lá e cá o jogo. Eu acho que a gente tem a pontaria ruim, sabe? Isso é uma coisa de sempre, né? Não tô dando nenhuma opinião aqui nova, inédita. A gente erra muito. Bom, esse pelo menos chute do Pará eu não posso reclamar, porque foi um bom chute, né? Pegou de onde deu ali, aí acho que esse foi o gol, né? Foguinho muito perspicaz ali, inteligente.
Foi o chute de quem? Do João Paulo, do Miraíma? Sei lá. Chutou ali e o Foguinho deu carrinho ali pro rebote. Foi esperto. Foi o Felipe Azevedo que chutou pro gol. Felipe Azevedo, tudo que ele tentou chutar, ele errou, né? E ele tentava fazer a mesma jogada sempre, né? Impressionante. Importante dizer também que essa semana aí é a última, né, de contratações, porque depois na segunda fase não pode mais. E se a diretoria não for atrás, a gente vai ficar com esse taque aí. E eu acho que era bom ver um jogador, um cara assim pra... Um cara pra decidir, sabe? Um cara bom, um ataque. Pra ser titular. Ou que fosse um cara que entrasse no segundo tempo, mas que entrasse com esse espírito de decisão, sabe? Com esse poder. Pô, o gol do Náutico foi meio nada a ver, né? A bola, ele cruzou muito bem, né? A bola deu uma curvinha ali e tal. Vai bater na trave? Foi. Ah, tá. Ganhou o Júnior, legal. É que o Júnior perdeu o tempo da bola, né? Longe de criticar o Júnior, mas... Dava pra ter alcance, dava pra... Se não fosse o tempo da bola ali, dava pra ter pegado ela, jogado ela pra fora ali, mas faz parte. A gente já tomou algum momento. Da mesma forma que eles mereceram tomar, a gente também mereceu. É um jogo de 1 a 1, né, cara? É dois times equilibrados. Eu coloco hoje, claro, o Náutico com um time melhor, porque tá voando, né? Eu falei até aqui na semana passada, se não me engano. Hoje o Náutico é a equipe mais forte do campeonato. E pra mim, a gente fugir do Náutico foi ótimo. Eu prefiro pegar o Caxias do que pegar o Náutico. O Caxias também vai ser uma equipe difícil, também vai ser complicado jogar com eles lá. Mas, pra mim, a minha visão é mais complicado jogar com o Náutico. Bom, enfim. Então tá aí os melhores momentos. Eu, como já começando a falar um pouco de grupos aí. Vamos mostrar a classificação. Não, antes de mostrar a classificação, vamos falar do time, né, rapidinho. Nessa partida aí, que o time foi... foi basicamente o mesmo, com algumas alterações. Tivemos a volta do Foguinho, né? O Foguinho voltou a jogar, inclusive fez o gol. O Foguinho pra mim é titular. Se foi opção nos últimos jogos do Catalá, ele tem que repensar isso, porque a gente tem que ter o Foguinho. Ele é um cara, um que posso dizer assim que todo mundo tem a mesma opinião na torcida. Todo mundo que eu vejo falar sobre os jogadores pensa a mesma coisa do Foguinho. O Foguinho é uma unanimidade. Ele é fera, assim, porque não é um cara que, assim, tipo, ele é um craque. Ele é um cara que, pô, ele vai resolver o jogo. Mas ele é muito dedicado, ele é raçudo. E não querendo dizer que é o contrário com os demais, mas ele se sobressai, porque ele tem um cara que tem muita determinação, muita vontade ali dentro de campo. O gol mesmo é o retrato disso. Além do trabalho dele, é o retrato de que ele não desistiu ali no lance. Ele poderia ter deixado a bola passar e ele se jogou ali no carrinho ali pra a bola entrar e deu certo. Então, é de jogador assim que a gente precisa. Então, ponto positivo. Não à toa que tem a melhor nota aqui no SofaScore, o melhor em campo do Tigre. Tivemos o ataque um pouco diferente, porque eu falei o time parecido, mas agora olhando bem aqui, o time é diferente. Tiveram algumas modificações, né? Lembrando que o Rodrigo Ferreira tá com algum incômodo. Eu vou tentar saber essa semana pra valer, porque agora é a segunda fase, eu preciso saber todas as informações. Senão, eu vou começar a falar mal de pessoas aqui, hein? Mas o Rodrigo Ferreira, que é até onde eu sei, ele tá com algum incômodo, algum problema. Acho que não é sério, mas não tem muitos detalhes. Então não jogou a última partida. O Hugo Sanches eu também não sei se era cartão que ele tinha, não lembro agora, porque ele também não jogou. Não foi relacionado, aliás. Então foi Léo Duarte. Que é bem, né, bem mais ou menos, bem menos do que para mais. Não por conta da nota aqui que eu tô levando em consideração, porque ele teve a pior nota do time, né? Mas deixa muito a desejar. Pará indiscutível, Júnior também. A zaga foi diferente, né? Matheus Salustiano e Augusto. Então não tivemos... eu achei que o Carrerete ia ser mais usado, na ausência de Elder, de Forster, né? Mas foi o Augusto. Mas não dá pra falar nada da zaga, bem seguro. Aí, como eu falei, né, o volante ali atrás, ali, o Foguinho. Meio campo tem sido sempre, né, Dudu e o João Paulo, né, já buscando mais ligar o ataque. Felipe Azevedo e o Vitor Andrade. Vitor Andrade no lugar do Felipe, porque tomou o terceiro amarelo, não pôde jogar. E o Rodolfo foi opção, né? Assim como o Robson, que também não estava no banco. Então, o Catalá decidiu dar
rodagem de alguns outros jogadores aí. E aí, como eu falei também, né? Novamente, o Felipe Garcia começou jogando, né? Mas assim, cara, o ataque deixa muito a desejar, cara. É complicado, porque você tem 3 caras ali na frente e você não, né? Tudo bem que o Náutico é uma equipe complicada, não tô falando que ia ser fácil de marcar gol deles, mas não é nem questão do adversário em si, de nós, a gente perde muito gol. Você vê as chances ali sendo criadas e, enfim, é muita chance desperdiçada. Às vezes a impressão que os caras nem treinam. A gente teve a entrada do... o Rodolfo entrou, pô. Eu falei que ele não tava nem relacionado, ele entrou, pô. Ele entrou uns 35 do segundo tempo. Entrou no lugar do Felipe Garcia. Entrou também o Silas, que apagadíssimo, porque eu nem lembro dele em campo. Mano, quem é esse Lucas Xavier Félix, cara? Mano, ele entrou no lugar do Foguinho, mano. Mas eu não acho que ele tem esse nome, não. Talvez seja apelido. Ele deve ter algum apelido. Porque... eu não lembro desse cara, mano. Enfim. Bom. Seguimos. Emerson entrou no lugar do Eduardo, do Miraíma, melhor dizendo. E o Echaporã entrou no lugar de Felipe Azevedo, mas na atuação apagada, né? Entrou ali ainda no começo, ali, digamos, do segundo tempo. A atuação apagada, né? Foi um jogo bem mais ou menos, assim. Mas eu acho que também isso vai também pelo clima do estádio, né? Não que, né, se tivesse lotado teria sido maravilhoso, mas acho que pra gente que tá assistindo o jogo também dá uma brochada ali um pouco. E eu vou falar só um rapidinho sobre esse assunto. Depois de falar dos grupos, né? Vou deixar pro final isso. E falar também sobre... E outra coisa também que eu falar, além do clima, é porque como os times já estão classificados, né? Então, querendo ou não, a gente já tá com a cabeça lá na segunda fase, né? Então, vamos falar disso. Mas vamos mostrar a classificação antes, né? Vamos aqui. Então, vamos repassar aqui os 20 da Série C. Olha lá. Caxias em primeiro, Ponte em segundo, Náutico terceiro, quarto Londrina, nós em quinto, né? 8 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Campanha bem equilibrada, saldo 6 positivo aqui, 19 gols marcados, 13 sofridos. Pensando só que no G8, a gente tem hoje o quinto melhor ataque, por exemplo. Então tá bem onde a gente já tá. E a gente tem a terceira melhor defesa, a segunda melhor defesa do G8 e a segunda melhor defesa do campeonato também, né? Por isso que eu falo também, né? Que eu falei, ia ser difícil marcar gol do Náutico, mas deveras também, né? O Náutico tem a melhor defesa do campeonato, né? 7 gols sofridos em 18 jogos, é absurdo. Por isso que eu gostaria de fugir do Náutico, né? O Náutico tem uma campanha irretocável, assim, é incrível mesmo. E aí, fechando o G8, mas esses 3 times não estão garantidos ainda. Guarani, Brusque e Ituano. O Guarani, inclusive, ganhou na última rodada ontem, venceu o Confiança e pulou, aliás, vem de 3 vitórias seguidas e tava lá atrás, pulou pra sexto. Muitas chances de classificar, hein? Olha no Bugre. E olha que o Bugre deve, se ele ficar nessas posições, ele não ficar em oitavo, ele vai pro grupo da Ponte, ou seja, vai pegar fogo e cabaré. Né? Aí vem o Brusque, que é um time que sempre tá ali no G8 também, sempre, né? Igual a gente aqui na Série C, né? Brusque acaba, mas isso não garante também que vai jogar, que vai classificar pra segunda fase, né? Porque tem a última rodada que vai ser loucura. E aí o Ituano, que o Ituano tava lá, e cá, 13º, 12º e tal, e décimo, beirando o G8, mordendo o G8, caindo do G8, e pá, tô no G8. Só que tem uma rodada. E eu vou falar aqui, Renato vai cravar aqui. Esse G8 não vai permanecer o mesmo. Pode ter certeza que desses 3 aí vai ter time de fora depois da última rodada. Então, olho. Tem o Floresta em nono, que vai jogar contra a gente na última rodada jogando em casa, lá em Horizonte, interior do Ceará. E eles vão vir com tudo, porque a vitória pra eles pode colocar o time na segunda fase. Né? Assim, claro que aí vai depender dos outros resultados, claro. Mas assim, se o Floresta vencer... por que o Floresta tem o mesmo número de... tá, ele tem um ponto a mais que o Botafogo. Então, se o Floresta vencer, ele dependeria só dele, torcendo por um tropeço na última rodada aqui de outro time, né? E aí eu vou até fazer um simulador aqui. Mas aí eu vou passar rapidinho aqui. Tem outros times que estão na disputa, né? Então vamos apresentar os pleiteantes, as últimas vagas. E pode ser nosso adversário na segunda fase, né? Além de Guarani, Brusque e Ituano, né? E o Floresta, tem Botafogo, Confiança. O Figueirense, que depois de 2 vitórias seguidas já apareceu por aqui. Mas eu não vejo eles classificando, não. Porque tem outros times aqui na disputa. Assim como tem o Ipiranga e o CSA. O CSA perdeu ontem, praticamente se eliminou da Série C. E o Ipiranga também é muito difícil. O Ipiranga vem numa sequência, num momento muito ruim, né? O Ipiranga, que boa parte do campeonato estava no G8. É um outro time também acostumado a estar no G8 da Série C. Mas esse ano vai acabar ficando de fora, porque tá em 13º. Tem chances matemáticas? Tem chances. Até o Maringá tem chances matemáticas. Só que assim, assim, praticamente impossível que eles consigam classificar. Vendo que tem tanto time aqui na frente, né? Então tem muito... A disputa... tem muitos times na disputa, mas assim...
eu não sei nem se matematicamente tem time que já consegue, esses times mais atrás aqui conseguem classificar, né? Então tem essa questão também. E aí, vamos colocar os últimos jogos aqui da primeira fase, porque a gente já tá olhando a segunda fase, mas essa última rodada, com certeza, né, vai influenciar diretamente aí na última rodada aí, porque vai ser uma loucura. A gente tem Floresta São Bernardo, né, todos os jogos 5 da tarde no sábado, então sábado à tarde aí promete. Então vamos lá, né? A gente tem Ipiranga e Figueirense, tô colocando aqui do lado também os jogos. A gente tem Ipiranga e Figueirense, e aí, né, tem dois times que têm a mesma pontuação, um deles vai ficar pelo caminho. Mas aí, beleza, ainda que um vença, né, a gente não tem aí a certeza de que vai classificar, que pode classificar porque tem outros times na disputa. Então, deixa eu até fazer o seguinte aqui. A gente tem aqui, então, Ipiranga e Figueirense, e o Ipiranga joga em casa, né? Vamos contar que, como o Figueirense tem um ponto a mais, o Figueirense vai ganhar do Ipiranga. E tá no melhor momento também. Aí temos Anápolis e Botafogo. Anápolis já eliminado de chances de subir, mas tá brigando para não cair. Então, assim, o Botafogo, né? Eu vi muita gente falando, cara, o Botafogo chegou aos poucos ali e tal, foi vencendo as últimas partidas e agora tá na disputa, né? Eu acompanho muito aquela página lá do Futebol pelo Mundo, né? Esqueci o nome do cara, torcedor fanático lá do Belo. E ele mesmo falando, né? Eu lembro várias rodadas, ele já tinha perdido as esperanças, esquece a classificação e tal. E aí pode ver, nos últimos 5 jogos mesmo, o Botafogo perdeu 2 jogos, empatou 1. É uma campanha, assim, bem irregular, bem equilibrada, não vou nem falar equilibrada, mas é equilibrada por mau sentido, né? Time que perde e ganha. E aí, eles ganharam 2 jogos aí, empataram 1, e aí os outros times deram uma derrapada e eles conseguiram subir, estão em 10º. Mas aí eles têm que contar com o resultado de outros partidos, de outros times, né? Eu vi muito cara falando, torcedor, né, amigo meu aí, Guigão, um abraço, o autor da nossa vinheta aí do Resenha, ele mesmo falou que fez várias simulações e a maioria delas o Botafogo estava. Eu vou fazer como se o Botafogo tivesse ganho, mas eu não acho que o Anápolis vá dar mole aí, porque jogando em casa, se o Anápolis perder, eu acho muito que o Anápolis cai, porque é capaz de algum desses times que estão atrás vencer, né, o seu jogo. Porque a gente tem ABC e Itabaiana. Pode ser que os dois empatem e aí os dois morrem abraçados, pode. Só que tem um detalhe, se o Itabaiana empatar e o Anápolis perder, o Anápolis cai, porque o Itabaiana tem uma vitória a mais, e aí o Itabaiana passaria o Anápolis. Então, assim, aliás, seria um fato curioso, né? Um caso que o ABC se livrasse do rebaixamento, teriam 3 times que subiram no passado rebaixados, né? Somente quem? E o Maringá também lá atrás, né? Os 4 que subiram tá lá embaixo. Então, assim, Série C não é pra amadores. Então, vamos colocar no resultado como se o Botafogo tivesse ganho. A gente tem Confiança e Retrô. O Retrô já é rebaixado. Confiança vacilou ontem, se o Confiança tivesse ganhado ontem, ele poderia já ter praticamente garantido a sua vaga na segunda fase. Mas ele vacilou ontem. Mas vamos colocar um 2-0 aqui pro Confiança. A gente tem a ABC Itabaiana, que é a partida que eu falei. Vou colocar um 1-1 aqui. E aí nessa daí o Anápolis cairia, né? Aí temos Ponte Londrina. E aí a Ponte Londrina, se a Ponte não tivesse ganhado ontem, muita coisa poderia acontecer na nossa situação aqui, de grupo, né? Mas como a Ponte venceu, a Ponte pode cair pro máximo pra terceiro. Ela não vai cair pra... A gente não consegue alcançar a Ponte nem o Londrina, porque a Ponte já tem 10 vitórias, então a gente não consegue alcançar. Então eles já estão no grupo B, e nós estamos no grupo A, porque a Ponte não passa o Caxias e nem passa do terceiro lugar. Então, segundo e terceiro estão no mesmo grupo. Então, eles estarão no mesmo grupo. O Náutico é a mesma coisa. Não perde a vaga não vai ser alcançado. Não, ele pode ser alcançado pelo Londrina e por nós também. Só que assim, a gente teria que... ou o Londrina ou o São Bernardo ganhar de goleada. E o Náutico perder de goleada. Mais ou menos isso. Porque o Náutico tem um saldo muito positivo. Tem o melhor saldo da Série C, inclusive. Então, né, muito por conta da defesa que ele tem. Né, que eu falei, lá sofreu 7 gols. E aí, ele não perde também no terceiro lugar. Então, Ponte e Náutico estão no mesmo grupo. A gente já pode cravar aqui. Eles estão no mesmo grupo. Assim como Caxias, Londrina e São Bernardo estão no mesmo grupo também. Né? Acabou que ficou bem já separadinho já os times nos seus grupos. O que pode acontecer é o São Bernardo ficar em quarto ou ficar em quinto. E lembrando, gente, que se ficar em quarto, a gente joga a primeira fora e joga a última em casa. Porque os 4 primeiros decidem, né, o quadrangular, a próxima fase, jogando em casa. Então, assim, lembra no passado? A gente decidiu contra o Volta Redonda, só que a gente já estava eliminado. Porque a gente terminou entre os 4 primeiros, a gente terminou em quarto. Acho que foi isso. E aí, é isso. Então a gente termina em quarto. Perdão. A gente terminando em quarto, a gente joga a primeira semana que vem. Semana que vem. Lá pro dia 6 ou 7, a gente joga com a primeira fora da segunda fase. E se a gente continuar em quinto lugar, que eu acho que a gente vai continuar em quinto lugar, porque eu não acho que a gente vai vencer
o Floresta, pode acontecer da gente empatar. E assim, eu acho que o São Bernardo já tá num negócio assim, tipo, já fizemos a nossa parte, não vamos fazer papelão, a gente só não precisa tomar uma goleada do Floresta. E eu acho que a gente vai acabar lá com um time mais alternativo, já se poupando, já pensando na outra fase. Então, eu acho que vai rolar assim não vai acontecer da gente vencer. E o Floresta vai vir desesperado pra conseguir ainda sonhar com o G8 ali, né? O Floresta acabou caindo bastante ali de tabela, mas ainda tem chance. E aí, assim, e aí, dito isso, pode acontecer, claro, da Ponte jogando em casa vencer, né? Pra terminar bem a primeira fase, aquela coisa e tal. Mas eu também arriscaria aqui um empatezinho entre as duas equipes, né? Colocaria aqui 1-1. E aí, assim, se é claro, se o Londrina perder e a gente empatar, a gente não ganha, a gente empata. A gente passa o Londrina, né? E aí, claro, o grupo não vai mudar, mas a gente vai acabar decidindo em casa. E aí eu falo já sobre isso. Cara, eu não ligo de a gente decidir em casa ou não. A gente tem que subir e a gente tem jogado bem fora. Então, pra mim, o fato da gente decidir. A gente precisa vencer o primeiro jogo. Em casa ou fora, a gente tem que vencer o primeiro jogo. Não importa, nada importa. A gente precisa vencer o primeiro jogo pra dar moral, pro time respirar tranquilo, pra não sentir pressão. Que eu acho que ano passado aconteceu muito isso. A gente perdeu o primeiro jogo, veio pressionado pra cá, não venceu o Remo, e aí a coisa fodeu, desandou. No outro ano, a gente venceu o Operário no primeiro jogo. E aí, né, claro que aí as coisas também não deram certo, a gente acabou vacilando, só que naquele ano a gente era um time muito ruim fora de casa. Tanto é que a gente perdeu os 3 jogos fora. E aí a gente não venceu um jogo contra o São José, um jogo que era pra ter ganho, e aí aconteceu o que aconteceu. Então, assim, a gente, né, precisa superar essas campanhas aí, a gente precisa começar muito bem vencendo. Então, o fato também de começar jogando em casa pode ser bom, porque se a gente também não tem um fator casa tão bom, quem sabe na segunda fase seja bom, né? E as torcidas façam isso também aí, e a gente faça aí uma festa, porque agora é final, cara, agora é o momento que a gente queria chegar, e a gente conseguiu. Mesmo meio desacreditado aí, falando, não era possível que a gente ia conseguir classificar, mas conseguimos. Estamos aí. Então vamos lá. Aí a gente tem Tombense e Guarani. Aqui, vou colocar que o Guarani vai empatar, vai vencer, porque o Tombense já caiu também. Então o Guarani a gente pode já ir quase também cravar na segunda fase, né? Porque se o Tombense tá rebaixado, não vai jogar com força, né, em casa, né? Time fraco também, time. E aí, vamos dizer que o Guarani vence, então o Guarani classificado. Maringá e Caxias. Vamos colocar um empate aqui. Maringá não tem risco de rebaixamento, e também não tem de classificação. Vai cumprir tabela, né? E se o Caxias também vencer, também nada muda aqui também. Já tá na primeira colocação aqui garantida. Aí a gente tem Náutico e Ituano, né? Que aí pro Náutico não importa nada, já tá classificado, né? E aí o Náutico tem a situação já definida, assim como a Ponte. Já tem o definido, já tá no grupo B, podemos dizer assim, o grupo B, com a Ponte Preta, né? E já tem o grupo, como fala? Já tem ali o seu grupo, já tem definido o seu grupo e já vai decidir em casa a última partida. Então, tanto faz esse jogo aí, né? Pode se poupar ali, só que o Ituano vai vir com tudo, porque se ele vencer, tem grande chance de classificar. Vamos colocar uma virtual vitória do Ituano, que eu acho muito improvável. Estaria indo pra 7º. Aí a gente tem Brusque e CSA. Aqui, e aí, né, o Brusque precisando muito da vitória. O CSA já tá eliminado, podemos dizer. Embora eu coloquei ali como um time que ainda tem chance de classificação, mas eu já tiraria ele dessa briga aí. E jogando em casa, vamos botar um 2-0 ali. E aí, dito isso, aí assim, né, eu coloquei a vitória de Ituano, né, eu vou colocar um empate, que o Náutico não vai perder em casa. Aí é o cenário que muitos falaram, né. Só que tem a questão, né? Isso contando que o Botafogo vai vencer fora de casa. Eu não acho que o Anápolis vai vender esse jogo fácil assim, não. Né? Eles precisam do resultado, né? Então, com a simulação que eu fiz aqui, então ficaria aí, né, o Guarani e o Brusque classificando pro grupo da Ponte do Náutico e o Botafogo da Paraíba indo pro nosso grupo. Mas num cenário que o Botafogo não vence o seu jogo, aí entraria o Confiança lá de Sergipe, entraria pro nosso grupo. Pegaria ali a 8ª vaga, né? Vamos deixar assim, porque eu tô apostando no Anápolis. O Anápolis não vai vender barato aí e precisa do resultado. Tanto é que um empatezinho aí salva ele da queda, né? Então, tem o jogo do Floresta aqui. Não, peraí, gente. Ah, não, peraí. E faltou um resultado aqui simular, que era justamente o nosso. Vou colocar que a gente vai perder aqui só pra ver o Floresta aqui vencendo onde ele vai parar. Ele vai parar em 8º, entendeu? Mesmo que o Botafogo vença. Mesmo igual, detalhe aqui na minha simulação. Aqui, vou até colocar aqui do lado a simulação que eu fiz. Na simulação que eu fiz, mesmo o Botafogo vencendo, Anápolis, o Botafogo não classifica. Mas aí, pensando que o Floresta vai vencer a gente, né? Claro que eu não quero que a gente perca, nunca quero que a gente perca. Mas, enfim, no cenário que a gente esteja perdendo aqui, o Floresta passaria em 8º, né? E aí assim seriam os grupos, com Caxias, Ponte, Náutico, Londrina, Ponte, Náutico,
Guarani, Brusque, Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta. E aí, mais uma vez, pessoal, importante aqui dizer. Então, pra gente fechar aqui é isso. Então, assim, a gente vai ter aí... Então, o que eu ia concluir aqui? Que a gente já está no grupo A, vamos dizer assim, com o Caxias, né? Como o grupo do líder. Então, como seria o grupo A, grupo 2, grupo 1, não sei. Mas é o grupo ali do Caxias. Então, Caxias, Londrina e São Bernardo já estão no nosso grupo. A gente já pode confirmar isso, porque aquilo que eu falei anteriormente. Não tem como o Náutico perder a posição dele ali, o terceiro lugar, porque eles têm um saldo muito maior. Então, não vai dar pra passar, né? E aí, o Londrina... E aí, assim, né? A gente e o Londrina tem a mesma campanha, né? Então, com os detalhes ali de saldo, então, que põe o Londrina em quarto lugar hoje. Então, aí a diferença. A gente pode decidir em casa ou não, ficando em quarto ou ficando em quinto. Ficando em quinto, como a gente tá hoje, a gente decide fora. Igual em 2023. Mas com roteiro diferente, se Deus quiser. E aí, o oitavo colocado também cai no nosso grupo, né? Então, a gente tem aí esse cenário aí, né? Na minha simulação aqui deu Floresta. Atualmente é o Ituano, o oitavo colocado. Então, mas como eu falei, né? Esses 3 últimos vai mudar. Não acho que vai ficar esses mesmos 3 aí. Se ficar o Ituano seria muito bom, porque um jogo perto, né? E eu acho o Ituano um time muito irregular, sabe? É claro que a segunda fase é um outro campeonato, mas eu acho um time muito irregular. Seria bom ter o Ituano. Mas como eles jogam fora lá em Pernambuco, na última rodada, eu acho muito provável que eles classifiquem, né? Porque eles teriam que vencer. Porque assim, do balaio que tá aqui embaixo, vai ter time que vai vencer, vai passar o Ituano. Então o Ituano precisaria vencer. Só que o Ituano venceu o Náutico. Futebol tem, né, suas improbabilidades aí que acontecem. Mas eu não acho que vai ser esse o cenário aí pro Ituano passar. Então com isso a gente teria o Ituano de fora. Cara, é complicado. A gente pode ter aí vários times. A gente pode ter mesmo o Guarani classificado no nosso grupo. Mas eu acho isso muito difícil. Eu acho que o Guarani vai classificar, mas vai estar no grupo da Ponte, que vai ser uma loucura, né? Ponte, Náutico, Guarani e mais um ali. A gente pode, olhando aqui os grupos, a situação hoje do campeonato, a gente pode quase aqui já cravar que a gente vai ter... que a gente tem 3 times confirmados em cada grupo, né? Então, Caxias, Londrina e São Bernardo, Ponte, Náutico e Guarani. Porque o Guarani tá em sexto lugar hoje com 26 pontos e jogando com a última rodada com o Tombense, eu duvido muito que eles vão perder a vaga. E aí, ainda que eles caem pra sétimo, eles vão estar no mesmo grupo ainda, né? Então, esse grupo vai ser louco. Mas como a gente não vai estar, então, ó, eles que se dane. E aí, né? E aí tem os outros times, como eu falei, a gente fez a simulação aí, mas assim, né? Vai ser uma loucura. Tem Brusque, tem Floresta, tem Botafogo, tem Confiança. Eu acho que vai ficar entre... A gente vai pegar um desses times aqui, né? Aqui a gente tem... Guarani esquece, como eu falei, pra mim já tá no outro grupo. Então eu colocaria Brusque, que a gente pode enfrentar, né? Nessa próxima fase. Brusque, Floresta, Botafogo, Confiança. Ou Ituano. Brusque, Floresta, Botafogo, Confiança ou Ituano. Eu colocaria um desses 5 aqui pra gente enfrentar na próxima fase. Então, assim, vai ser... de qualquer forma, qualquer um deles aí vai ser um adversário complicado. Mas eu acho que é um adversário, olhando, né, pela campanha da segunda fase, assim, da primeira fase, melhor dizendo, é um adversário acessível, né? Mas assim, e a gente tem o Londrina, que o Londrina é um time complicado, né? Um time que tem uma campanha, assim, regular. Mas olhando pela campanha, a gente tem a mesma campanha que a deles, né? Os últimos 5 jogos eles venceram 2 jogos. É um time que deu umas osciladas durante a primeira fase. E o Caxias, que tem uma campanha, assim, retocável e não à toa, é o primeiro colocado já garantido, né? Vem de 2 jogos sem vencer, mas é claro que pode já estar se poupando ali pra segunda fase. Tem gente já falando que já tá perdendo gás, mas não dá pra falar nada, afirmar nada. O Caxias com certeza vai vir com tudo jogando lá no estádio deles, lá, é o Centenário, né? Pra buscar o acesso, né? O Caxias tá um tempo fora da Série B e ainda com a chance de reencontrar o seu arquirrival que tá lá no rebaixamento hoje da Série A, que é o Juventude, né? Então, assim, né? O Londrina também tentando voltar pra Série B depois de anos fora. Menos tempo, é verdade, porque o Londrina tava na Série B até, acho que ano retrasado, se não me engano. E ficou muito tempo jogando na Série B. Mas, enfim. A gente tem um grupo complicado. Eu não quero ser esperançoso, porque eu não tenho sido desde o começo do campeonato. Mas, assim, eu acho que eu penso que é um grupo acessível, sabe? Porque a gente jogar com a Ponte Náutico vai ser um caralho. Ah, a Ponte é freguesa nossa. Tá, mas é outra fase. Né? Não vai ser a mesma coisa da primeira fase. Não vai pensando que vai ser a mesma coisa da primeira fase, entendeu? Então é complicado. O grupo da Ponte e do Náutico é complicado. Né? Então, assim,
vai ser loucura. E aí o nosso grupo, não dizendo que é mais fraco, não é isso. É que eu acho que é um grupo que a gente, assim, a gente perdeu Londrina, mas era uma outra situação do campeonato. A gente, né, vai jogar lá no Estádio do Café, provavelmente, né, cheio, né, a torcida vai fazer a sua pressão. São dois times que tem mais torcida, que tem, logicamente, mais torcida que a gente, mais times mais tradicionais, né, mais históricos. Mas também não tem aquele, não vejo aquele peso ali do Náutico, no Aflitos, entendeu? Cara, mas vai ser complicado, mas eu já tô aqui, ó. Maluco. E vamos esperar que aqui no Primeirão a gente consiga ter um cenário diferente, cara. Porque o que eu ia falar até no final aqui do programa é isso, cara. Eu vejo que os jogadores não têm vontade de jogar aqui. Essa é a verdade. Se dependesse deles, a maioria lá jogaria em Atibaia, em Bragança, perto da família. Os parentes conseguiam nos jogos. Eles não teriam que ficar viajando todo jogo pra jogar em casa, porque eles moram, treinam ali na região de Bragança. Tem que ficar vindo pra cá todo jogo. Então, pra eles é ruim, né? Tanto pela logística. E aí chega no estádio tá vazio. Né? E aí alguns jogadores já não gostam da torcida. Então, entendeu? É complicado. A gente tem um time que tá brigando pra subir e a gente tem um cenário desse. Tem jogador que não gosta da gente, sabe? Não sei se isso vale a torcida conversar com o jogador. A gente vive um momento de união. E aí a gente tem, né, fazer algo diferente aí nessa segunda fase. A diretoria também contribuir. E aí agora tudo entra tudo é detalhe. Todo detalhe entra em conta. Pode ser levado em conta. Né? A gente tem aí 6 finais, 3 deles em casa. Temos que fazer nosso papel. Como eu falei, a gente tem jogado bem fora, legal, vai ser importante na segunda fase isso. Conseguir um empate lá em Caxias do Sul, conseguir, né, pelo menos um empate lá em Londrina, né, uma vitória, quem sabe fora de casa contra o outro adversário que a gente vai conhecer no próximo sábado. Mas em casa também é determinante a gente vencer. Senão não adianta pensar em acesso se a gente não vence em casa, entendeu? Aí é com os jogadores, mas a nossa parte também tem que ser feita. Você que tá assistindo aí, gente, eu não sei como vai ser a questão de ingresso. Mas independente da situação, cara, vá ao 1º de maio, por favor. Sabe? Não adianta querer ficar assistindo em casa e não vai dar o apoio pro jogador, pro time, sabe? A gente precisa. Como eu falei de jogador que pode não gostar da torcida, mas a gente tem que superar qualquer coisa. Agora é aquele lema antigo lá do clube: todos jogam, né, sabe? Agora é um momento decisivo. A gente precisa de todo mundo unido junto pra buscar esse acesso. Senão, esquece. E se a gente não subir esse ano, cara, é complicado, porque o time batendo tantas vezes na trave, mano, começa a desgastar, né? Diretoria. Enfim, é complicado. Então, vamos aí. Creio aí que é possível. E fazer uma força aí nesse mês de setembro aí. A gente mostrar pra muitos aí que São Bernardo não tem torcida. Tem pouca, pode ter pouca comparado aos outros times aí. Mas a gente tem sim nossa torcida. A gente vai fazer sim a nossa festa. E vamos fazer algo incrível aí pra gente subir. É possível. A gente já tem conhecimento aí de boa parte do nosso grupo. Nosso caminho já tá aí trilhado. Semana que vem, provavelmente na próxima live que eu fizer, a gente já possa ter até os jogos já, né? Eu até cheguei a colocar aqui os jogos, né? Tem uma tabela aqui da CBF. Mas eu vou deixar pra gente falar isso na próxima rodada, no próximo programa, pra não ficar... E aí, o próximo programa, lembrando, gente, detalhe importante que eu tava esquecendo. Será ao vivo, hein? Vai ser ao vivo, segunda noite. Vamos fazer um programa ao vivo, porque a segunda fase merece. Então, vamos fazer aí um programa ao vivo, pra gente aí, né, conseguir... A gente trocar essa ideia aí, a gente falar da segunda fase, que é um momento decisivo aí, né? Hoje, olhando aqui, a gente estaria terminando o grupo, o G8 do jeito que tá, a gente iria estrear o primeiro jogo em casa contra o Londrina. Porque aqui já mostra aqui que o quinto recebe o quarto na primeira rodada. Então a gente estreia... É bem provável que a gente vá estrear contra o Londrina na primeira rodada. Aí resta saber se vai ser aqui ou no Paraná, mas é bem provável que vai ser o Londrina no primeiro jogo, de acordo com a tabela que a CBF manda antes do campeonato mesmo, né? Mas é isso, pessoal. Então, esse é o resenha aí da semana. E aí já fica já as contas, já fica os cálculos, já fica já a expectativa dos nossos próximos adversários, dos jogos, né, das datas, né, tipo, esse daí, né, tipo, beleza, vai ser dia 6, dia 7, jogo contra o Londrina, como vai ser como vai ser os jogos, né, a tabela, né, que dia vai cair, pra gente se programar, né, tanto pros jogos fora, pra gente poder também viajar pra ir pra fora, né, Bom, vamos ver, tô na expectativa 1000. E é isso, vamos que vamos. Chega de resenha, acabou. E semana que vem estaremos ao vivo, viu? Se tudo der permitido, tudo der certo. Segunda-feira à noite estaremos ao vivo para mais um resenha. E dessa vez aí ao vivaço na segunda noite, 8h30 da noite ou 9 horas, provavelmente. Um desses horários aí, pra gente ter uma horinha aí pra gente falar dessa segunda fase. Que aí lá a gente já vai ter os grupos já decididos, já confirmados. Beleza, pessoal? Mas é isso, brigadão, tamo junto, até a próxima, se cuidem. E, deixa like, deixa comentário.
participa e é nóis. Valeu!